Olá, seja muito bem-vindo ao Propósito Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio de uma série de episódios de uma série de podcasts sobre propósito. O Propósito Podcast faz parte do Grupo Nex. Nex, esse movimento da nova era, movimento de elevar a consciência e nada melhor que o propósito, que falar sobre o propósito. Então, propósito é como se fosse o alinhamento à sua essência, ao seu eu, no foco, na materialização, no impulso, na paixão, no que te move. Então é muito refletir sobre o que te move. O que te move, esse é o propósito. Na sociedade que nós vivemos hoje, o propósito, quando se fala qual é o propósito da sua vida, as pessoas pensam muito qual é o meu ganha-pão? O que é que eu vou fazer para sobreviver, para materializar aquilo? A grande massa, né? E o propósito, trazer o propósito, né? Trazer esse olhar é entender que há algo maior por trás, há uma força que te sustenta, e quando você tem o mover, tem esse gás, né? Tem esse combustível queimando com algo que tem paixão, que tem tesão na sua energia em buscar aquilo, em fazer aquilo, o que acontece? Tudo muda. O seu olhar vira para o outro lado. As suas velas tomam outras direções. Você começa a seguir a bússola interna. Porque quando você está aí na corrida dos ratos, seguindo a bússola externa, é uma grande ilusão. Ainda mais para os rumos que a nossa sociedade está tomando. Para essa grande transição planetária, onde tudo que, entre aspas, é falso, ou seja, tudo que não tem uma base, um propósito interior, aquele gás, aquela paixão que te faz exercer com intensidade aquilo, focado no agora e só ampliando suas metas, só olhando além do horizonte, realmente em busca da sua verdadeira identidade no que você coloca na sua vida e não assim focando no resultado. Tudo muda. Então, qual é o maior desafio de você mudar de vez a rota do seu barco? Mudar de vez a direção das suas velas. É a dúvida do que vai me sustentar. Porque se até hoje eu faço algo por dinheiro e não focar no bem-estar, no meu melhor, do que me dá prazer, no que eu amo, no que me estimula, naquilo que quando eu faço o exercício, eu cresço. Quando todo esse cenário ele é ignorado e eu foco só no dinheiro por medo, né? Vivendo por medo da falta, por medo do julgamento, por medo do fracasso, por medo da crítica, por medo dos altos e baixos que vão te prendendo, te diminuindo. Então, o propósito, a coragem de você mudar as velas do seu barco de vez, mudar a direção da sua bússola e olhar e viver com a bússola interna apontada para o seu desejo, para as suas metas e concretizando isso, é exatamente isso, a concretização. A cocriação é você entender que você é um manifestador da sua realidade e que até o próprio propósito é algo que você vai manifestar. Então, o propósito Next, ele não vai maquiar desafios, eu não venho aqui maquiar desafios, porque eu também vivo isso, também vivo a busca pelo propósito. E é um olhar para dentro, não tem como você fugir disso. E é meio que não tem até opção, não tem opção, porque nessa sociedade, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é funcional, assim, dentro de você, aquela sua ação que você toma que vai impactar o número máximo de pessoas, independente do que você vai ganhar, entre aspas, do que você vai ganhar com isso, entre aspas, porque cada vez mais as leis do universo estão funcionando, entre aspas, mais rápido. Então, tá na hora, né? Trocando em miúdos, tá na hora de nós todos, começarmos a entender que não adianta a parede do seu quarto, do seu escritório, tá cheia de certificados se aquilo não funciona para nada.
né? Não adianta você subir num palco e dar uma palestra se aquelas palavras não forem ativacionais, não transformarem de dentro para fora as pessoas. Se você não estiver compartilhando um testemunho genuíno de uma vitória sua, de uma transmutação de crenças, de quebra de padrões, porque nós não vamos construir uma nova sociedade só com aqueles que vieram para isso, mas com cada um se colocando no seu lugar de verdade, verdadeiro, de verdade, vivendo a verdade. Acho que essa é a palavra que resume viver o propósito, é viver a verdade. E é muito desafiador. É muito desafiador, principalmente no início, né? Principalmente no início, porque nós vivemos numa realidade material, num mundo material, nós precisamos comer, precisamos morar, e para a gente soltar a resistência e realmente confiar no Criador, confiar na fonte, confiar que as nossas ações terão resultados, que nós não vamos ficar aí sem esse amparo do universo, né? E principalmente sem essa justiça divina. Isso tudo não é fácil, mas é válido e recompensador. Então, o propósito Next é você refletir sobre todo esse universo. E nessa série de podcasts nós vamos trazer essas reflexões de alguém que vive essas transformações. Como uma semente estelar, como um ser humano que vence a si mesmo a cada dia e quebra inúmeros padrões a cada dia. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro podcast. Estamos chegando ao fim. Inscreva-se no nosso canal, curte, compartilhe, que é muito importante para essa mensagem chegar para mais pessoas. E escreve nos comentários. E aí, você já tomou coragem, tomou ação em direção ao seu propósito? Acompanhe os próximos episódios e vamos juntos embarcar aos novos mares, aos novos horizontes com o Propósito Podcast.